Olá, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje vocês têm um texto aqui para a gente começar, que nós vamos trabalhar com uma produção de texto, mas ela vai ser bem direcionada hoje, tá bom? Vocês vão ler esse texto, tá? Tentem ler esse texto e aí vocês vão ver, ó. Você conseguiu compreender completamente o texto lido? Parece que não, né? Sabe por quê? Porque estão faltando palavras importantes que dão sentido ao texto. Você sabe que palavras são estas? São verbos. Sim, já. Os verbos do texto foram retirados e isso dificultou muito para a gente. Que tal agora a gente colocar tudo no lugar novamente e fazer uma outra leitura? Nosso coleguinha irá nos ajudar. Mãos à obra. Então, a crônica sobre o pneu furado. Nem tudo que parece é. O carro encostado no meio-fio, com o pneu furado, de pé ao lado do carro, desconsoladamente, para o pneu, uma moça muito bonita. Tão bonita que atrás, outro carro e dele o homem dizendo: eu, o pneu, você, macaco, o homem. Não, a moça. Vamos, o meu, o homem. Você, Step? Não, a moça. Vamos, o meu, o homem. O pneu sob o olhar da moça, no momento em que o ônibus que a moça, ele ali suando, de boca aberta, o ônibus C. Dali a pouco, o dono do carro. Puxa, você, o pneu do carro para mim. Muito obrigado. Eu, não, pneu furado, que, coisa estranha, é uma compulsão lá. Vejam que o texto ficou sem sentido, porque estão faltando palavrinhas aí muito importantes, como disse ali embaixo. Estão faltando os verbos. Verbos são aquelas palavrinhas que indicam estado e ação de fenômeno da natureza. No caso aqui, são palavras que vão indicar estados ou ação, tá? Então, o texto fica sem sentido por faltar essas palavrinhas básicas que fazem toda a diferença. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão reescrever o texto, a crônica, pneu furado, nem tudo que parece é, só que onde falta palavras, vocês vão completar com essas que estão aqui no quadro. Aí vocês vão ver, né, como que vai ficar esse texto depois da reescrita, ok? Observem lá as pontuações, quando é diálogo, parágrafo, travessão, onde que está faltando palavrinhas para fazer sentido. E leiam para ver se realmente deu sentido no texto, tá bom? E para vocês não se perderem, ó, à medida que vocês vão completando com as palavrinhas, vocês vão riscando aí, tá bom? Para não ficar repetindo. Depois, numa próxima atividade, nós vamos relembrar os sinais das pontuações. Olha aqui o sinal de aspas, que indicam que retiramos da fala a fala de alguém do texto. Quando eu quero fazer a citação de alguém, ou quero retirar a fala de alguém do texto, para não colocar em evidência com parágrafo travessão, eu coloco entre aspas, né? Uma frase, né, de um pensador, de alguém que postou aquela frase, você vai citar, você vai colocar entre aspas, tá? Ponto final, que serve para indicar um final de frase. A reticências, usada para indicar a interrupção de um pensamento, quer dizer, a frase continua, você interrompeu. Então, foi assim, né? Você vai colocando reticência para dizer que aquela ideia foi interrompida, mas ela continua, tá? Travessão, que indica alguém que vai falar. Sempre quando tem um diálogo, alguém está falando, você vai usar o travessão. Os dois pontos, quando alguém vai falar, então, Paulo disse, 2 pontos, né? Então, você vai dizer, né, vai mostrar a fala, o diálogo, então tem o parágrafo e a travessão. O ponto de exclamação, tá?
que indica admiração, sentimentos, emoções. Ponto de interrogação para perguntas e a vírgula, que é para fazer as pausas, tá? Para indicar aquelas pausas na leitura. Então, esses são os sinais de pontuação importantes, não podemos esquecer, ok? E aqui ela retoma novamente, explicando cada sinal de pontuação, para que serve. Aí tá 2 pontos, interrogação, enfim. O ponto e vírgula, que aponta uma pausa maior, tá? Do que a vírgula. E aqui vocês têm, então, as frases embaixo que tá sem nenhuma pontuação. Vocês vão ler e aí vocês vão pontuar com o que vocês leram lá, que é o correto. Vejam, quando vocês forem fazer isso, vocês têm que reescrever a frase, tá? Na linha, Noá e Josué foram ao teatro assistir a peça. 2 pontos. Os saltimbancos. Ponto. Então, vocês vão colocar ali a pontuação, tá? Débora comprou uma calça, uma blusa e uma sandália. Então, Débora comprou uma calça, vírgula, uma blusa e uma sandália, vírgula, pois a loja estava com uma promoção imperdível. Aqui você está fazendo uma entonação de exclamação mesmo, você está enfatizando algo. Então, vocês vão pôr o pontinho de exclamação. Ei, Mariana, você sabe que dia é hoje? Então, você está perguntando, ponto de interrogação, tá? Aqui continua também as frases para pontuar, tá? Então, ela vem aqui na letra A, vem até essa última frase, todas as frases vão ser reescritas e pontuadas, tudo no caderno. E aqui está retomando o que é verbo na atividade 4, ó. Olá, coleguinhas! Hoje eu estou aqui para fazer lembrar sobre os verbos, que é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. E as frases geralmente têm verbos em sua composição. Vocês viram lá na crônica que fez falta. Sem o verbo, o texto ficou sem sentido, tá? Veja a gravura a seguir e complete com os verbos no tempo passado, observando atentamente cada acontecimento. Então, os verbos aqui, a vida do homem, ó. Nascer, correr, subir, chegar, alcançar, trabalhar, sair, dançar, escorregar e morrer. Esses verbos todos aqui estão no infinitivo, quer dizer, o nome do verbo, sem ser conjugado, sem nada. É o nome do verbo, tá? Então, ele está na forma que a gente chama de infinitivo. Aí embaixo, ó, nascer. Então, ó, só que ele quer que você complete no passado. Então, passado de nascer, nasceu, aqui, correu, ó, subiu, tá? Alcançou, trabalhou, saiu, dançou, escorregou, morreu. Então, todos esses verbos do infinitivo vocês vão passar para o tempo passado, acompanhando as cenas aí, ok? Depois, terminado isso, você vai voltar lá na crônica do pneu e que agora ela já vai estar com o sentido completo, porque você já completou com o verbo, você vai ler novamente para poder responder essas questões de interpretação, assinalando a alternativa correta em cada caso, tá bom? Uma atividade de interpretação, atividade 5. Atividade 6, você já vai completar com adjetivo. Veja, de pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonita. Então, leia o trecho em que mostra um adjetivo. O que é adjetivo? Qualidade, a característica, né? A menina é baixinha. Baixinha é característica, né? O pneu é novo. Novo é característica do pneu. Então, característica é o adjetivo, tá? O carro estava encostado no meio-fio com o pneu furado. Faça um X na alternativa em que as duas palavras são substantivos. Então, você vai ver nas alternativas aqui
e ver o que é as duas em que são substantivos. O que é substantivo? Substantivos são nomes, nomes dados às coisas, pessoas, ruas. Então, substantivos são nomes, ok? Então, uma atividade com adjetivo, uma atividade com substantivo. Aqui, atividade com verbos, ó. Circule os verbos da frase. Então, tem várias frases aí, você vai circular o verbo, que é o estado, a ação ou o fenômeno da natureza. No final, você vai completar com o verbo comer. Hoje eu como, né? Ontem eu comi e amanhã eu comerei. Então, os tempos do verbo presente, o passado e o futuro. Aqui, do mesmo jeito, só que com o verbo recortar. Depois, você vai completar aqui no número 3, A, B e C, com os verbos que estão entre parênteses no passado. Então, ele quer o nadar no passado, o sair no futuro, o tomar no presente. Então, copie todas as atividades no caderno com capricho, marge e cabeçalho com a data de hoje, caprichem na letra. E eu vou ficar aqui esperando para corrigir a atividade. Tudo bem? Então, façam bem feitinho aí com todo